E eu quero, desde já convidar a Bispa Ideide para estar falando aos nossos corações, ministrando nas nossas vidas. E eu quero que você a receba com uma salva de palmas, amém? Gente, eu não sei vocês, mas eu de manhã, quando estava sentada ali, eu fiquei assim, ó, de boca aberta. Se tivesse um mosquito, entrava na minha boca facilmente aqui dentro. Porque nós somos tremendamente abençoadas. Quanta unção, quanta sabedoria através da sua vida. Obrigada, Bispa. Continue abençoando, continue fazendo o que o Senhor colocou no seu coração. Obrigada por tudo, viu? Fique à vontade. Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida da sua filha. Que ela possa, Senhor, continuar sendo canal Teu, Senhor, sobre as nossas vidas. Usa ela, Senhor, tremendamente, como o Senhor já tem usado, meu Pai querido. Que nesse momento, ó Pai, ela se esconda atrás da sua cruz e traga, Senhor, um recado Seu para nós. Guarda, Senhor, e a protege, em nome de Jesus. E a usa, Senhor, com poder nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada uma das irmãs e dos irmãos que estão aqui conosco nessa noite. Eu estava brincando quando eu fui lá no cura que pastora metodista não consegue começar o sermão sem falar a graça e a paz, sabe? Ele cumprimenta de outro jeito, mas fica meio esquisito o sermão capenga. Essa é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, gente, eu queria dizer para a alívio geral da nação que eu comecei a história de manhã, não terminei, mas a minha filha está bem. Ficou todo mundo preocupado. Eu contei só metade da história. Graças a Deus, não foi preciso operação. O sangramento que havia no... Amém? Da próxima vez, nem contar a história inteira, né? Glória a Deus. Quero convidar você rapidamente a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 5. E nesse momento agora, eu quero compartilhar com você 3 lições, ou eu diria melhor assim, 3 movimentos no ministério de uma mulher chamada Débora, e que eu penso que talvez seja um tipo de conclusão, né, desse momento que a gente passou aqui. Alguma coisa prática para você, alguma coisa que você vai refletir, vai pensar e vai levar para colocar em ação, que eu vejo na vida dessa mulher, que é bastante inspiradora para mim. Eu brinquei, depois que eu terminei o meu livro Corajosos, que tinha muito mais do que 12 mulheres na Bíblia, e aí as pessoas falaram comigo, você não vai fazer um Corajosas volume 2? Falei, agora acho que a gente já... Foi uma luta, vocês não sabem, escolher o título daquele livro, porque a gente pensava 1001 coisas, e aí saiu aquele filme Corajosos, algum tempo antes, eu achei aquilo legal, falei, vou mudar a letra, né? E aí brinquei com o pessoal da minha editora, assim, gente, acho que agora a gente pode ter uma sequência. Valentes, inteligentes, e aí vai, né? Porque começou com as corajosas e vai uma de cada vez, né? Se eu fosse escrever o livro das inteligentes, das estrategistas, eu colocaria Débora nele. Eu acho ela uma mulher extremamente visionária, né? E muito interessante a história dela. Esse texto que nós vamos ler no capítulo 5, a partir do verso 2, é um cântico que ela entoa depois de um momento de vitória, e ela diz o seguinte: desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei o Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. No dia de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos.
Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei o Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disso. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças em prol das aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram os comandantes, e de Zebulon os que levavam a vara de comando. Também entre os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Mas entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvir a flauta? Dentre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é o povo que expôs sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanaque junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, minha alma, firme! Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e dos seus heróis. Bendita seja sobre todas as mulheres Jael, mulher de Éber o queneu, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Amém. Segundo a narrativa bíblica, a tradição que a gente tem e os estudos dos exegetas, de todos os textos bíblicos que nós temos, o primeiro que foi escrito em papel foi o Cântico de Débora. Todos os outros primeiro foram colocados em tradições orais, os rabinos repetiam, ensinavam nas sinagogas, nas aldeias, nos altares, nos lugares de adoração. Eles eram repetidos, como diz o texto de Deuteronômio, né? Fale sentado em casa e andando pelo caminho, mas escrito, o primeiro texto que a gente tem nos manuscritos mais antigos é o Cântico de Débora. Ele é um cântico de guerra, um cântico de vitória. E é muito interessante para nós também, motivo de alegria, que o primeiro texto que esteja sendo escrito seja um texto de mulher, né? Isso é bom para nós, a gente usa um pouquinho para a nossa autoestima, não é? Um texto de mulher. E Débora, ela é uma pessoa muito interessante. A história dela começa no capítulo 4 e diz que Débora, esposa de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora. Então, aquele lugar onde ela se assentava para julgar, era um lugar conhecido como o lugar dela. Se a gente quisesse saber para que lado fica a sua casa, fica à direita da palmeira de Débora. Ela era uma referência geográfica, as pessoas sabiam. E é interessante que ela tenha escolhido uma palmeira. E eu vou dizer a ironia desse negócio. A maior parte das palmeiras que existem em Israel é um tipo específico de palmeira chamado tamareira, de onde vem a tâmara. Quem aqui já teve a oportunidade de comer tâmara? Alguém já teve? Já? Algumas aí? Bom, né? Caro para dedéu, né? Eu nunca tinha comido tâmara, sabe?
E aí, esses dias atrás, eu ganhei um presente. Uma pastora da minha igreja veio me visitar, dentre aquelas que eu cuido, ela veio me visitar. E ela tinha ido lá em Israel há um tempo atrás, e ela trouxe essa caixa de tâmara. As tâmaras, elas são usadas normalmente como frutas secas, elas duram bastante. A gente tem o damasco, a gente tem o figo. O povo de Israel conhece uma série de frutas secas. E a tâmara normal mesmo, hoje já tem umas enxertadas. Dizem as pessoas daquela região que quando alguém planta uma tamareira, não vai comer o fruto dela. Algumas levam mais de 80 anos para frutificar. E elas ficam muito altas e elas vivem muitos e muitos anos. Quando a palavra de Deus diz que o povo de Israel iria para uma terra que mana leite e mel, normalmente, quando a gente pensa em mel, a gente pensa no mel da abelha normal. Mas aquele povo naquela região não tinha muitas abelhas. A abelha não é bicho de região de deserto, não é inseto de região de deserto. Qual é o mel que eles conhecem? O mel da tamareira. Como é uma árvore que dá muito alto, e os frutos dão lá em cima, quando o sol, ele resseca naturalmente a tâmara, ela deixa escorrer o seu néctar. E o néctar da tâmara, ele desce pela tamareira e as pessoas colhem aquilo. É o mel de tâmara. Então, esse é o mel que escorre. Quando a Bíblia fala da terra que manda leite e mel, o mel que desce pelo tronco da tamareira. Coincidência ou não, Débora, em hebraico, significa abelha. Portanto, a abelha escolheu a árvore que tinha mel. Faz todo sentido. É só uma piada isso, não tem nenhum sentido teológico. Mas me demonstra um aspecto interessante. Por quê? O povo de Israel gosta muito de árvores frutíferas. Elas não são abundantes em lugares desérticos. Então, a gente tem que proteger muito as árvores. E acontece que quando havia uma guerra, lá no livro de Deuteronômio, expressamente diz que o povo de Israel era proibido de cortar árvores frutíferas quando eles invadissem uma cidade. Eles podiam fazer o que eles quisessem para cercar uma cidade em um ambiente de guerra, mas eles não podiam cortar as árvores. E a Bíblia diz assim, por acaso a natureza é uma cidade, a árvore é uma cidade para que você a sitie, era proibido cortar árvores. E é interessantíssimo, porque em geral, os juízes e aqueles que exercem seus mandatos também escolhem esses lugares para se sentar, e é onde as decisões são tomadas. Havia 2 lugares onde as decisões eram tomadas no mundo do Antigo Testamento. Um era debaixo dessas árvores escolhidas, dessas árvores frutíferas, e o outro era na porta da cidade. Vocês vão lembrar que no livro de Ruth, quando Ruth está ali e ninguém decide para onde que vai a herança dela, os homens reuniram na porta da cidade e fizeram aquele ritual estranho de trocar chulé para saber com quem ia ficar a herança de Ruth, né? Trocar os calçados, os sapatos. Era o acordo que faziam. E havia até a época de Jesus essa prática. Afinal de contas, aonde foi que Jesus viu Natanael? Eu vi você quando você estava embaixo da figueira. Então, estar embaixo de uma árvore frutífera era um lugar de conhecimento. E as pessoas se assentavam ali. Elas se assentavam e todo mundo que tinha alguma discussão, que tinha algum debate da lei, que tinha alguma questão jurídica, que tinha alguma diferença, vinha até debaixo daquela árvore, se encontrava com aqueles sábios e aquelas sábias e tomava conselhos. E Débora julgava. Débora era a mulher que se sentava debaixo da árvore e julgava quem estava certo, quem estava errado, qual era o direito de um, qual era o direito do outro. Essa era a tarefa dela. Então, a história de Débora começa com ela sentada. Assim como você está, sentada. Essa posição de estar sentado é uma posição, na Bíblia, no Antigo Testamento, de disposição para aprender. Maria se sentava aos pés de Jesus. Os discípulos se sentavam aos pés de Jesus. Paulo se sentava aos pés de Gamaliel. A Bíblia está cheia de relatos de gente se sentando para aprender. E quando nós queremos servir ao Senhor, essa precisa ser a primeira disposição da gente. A gente tem que sentar para aprender. Eu conheço pessoas, amados irmãos e irmãs, que ficam o tempo todo querendo ensinar os outros, mas nunca se sentam para aprender nada.
nunca aprendem nada, não se desafiam a aprender nada. E muitas vezes eu, no meu ministério, como uma pessoa que está orientando líderes, formando líderes, me deparo de vez em quando com alguém dizendo, mas isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei. Ah, isso aí eu já fiz. Eu digo, e se tal coisa você fizer? Não, eu já fiz. Mas desse jeito que eu estou falando, eu já fiz. Fez nada, tivesse feito, tinha dado certo. Você está vindo aqui falar? Eu já testei esse negócio 50 vezes, em 50 lugares diferentes, deu certo. Você está dizendo que não deu? Ou a gente tem que ajustar a fórmula, porque isso pode acontecer, mas de qualquer jeito nós temos que sentar para descobrir onde que está o problema. Não é a gente dizendo, já sei, não quero mais, que vai se resolver. O primeiro passo para que você possa descobrir o seu propósito, não é disso que temos falado em todos esses dias, você precisa se sentar para aprender, para ouvir Deus, para aprender. Muitas vezes as pessoas dizem, é muito difícil aprender algo novo. E o grande inimigo do aprendizado não é a ignorância, não é a tontice, a lerdeza, a burrice que às vezes a gente acha que a gente tem. Isso não é impedimento para ninguém aprender nada. Sabe qual é o grande impedimento para aprender alguma coisa? O que a gente já sabe. Esse é o grande impedimento. O que a gente já sabe impede a gente de aprender outras coisas. Porque nós nos enchemos de certezas. Jesus, quando ele pregava, era difícil para os fariseus ouvir, porque Jesus estava desfazendo o que eles já sabiam. Era duro para eles reconhecer que tinha uma coisa que eles não tinham visto ainda. Eles eram os mestres da lei. Como assim o Senhor quer vir nos ensinar? E quando Jesus fazia essas coisas complicadas, do tipo dizer, está escrito, eu porém vos digo, aí pronto, a gente quer morrer. Como assim eu porém vos digo? Passei a vida inteira aprendendo esse negócio, desde os 6 anos de idade, que eu sou um conhecedor da lei. É isso que Nicodemos está dizendo para Jesus. Como assim o Senhor está me dizendo que eu tenho que nascer de novo? Largar tudo que eu tenho, ainda que eu pudesse voltar ao ventre da minha mãe, como é que eu vou abrir mão desse conhecimento todo que eu tenho, para começar tudo do zero outra vez? A questão não é só a dificuldade de voltar para a barriga da mãe, a questão também é abrir mão do que eu sei. Mas Débora se sentou debaixo daquela figueira. Quando ela, debaixo daquela tamareira, não confundamos as árvores. Eis que estava ali então, Débora debaixo daquela figueira. E o canto dela, o canto que ela canta depois da vitória, demonstra o que ela aprendeu quando ela estava sentada debaixo da tamareira. Devagar e sempre. Eis que ela diz, olha, eu vi quando as aldeias ficaram desertas. Eu vi quando a guerra chegou nas portas da cidade. Eu vi também quando a guerra começou, quem entrou na guerra, quem ficou cantando, quem ficou junto aos navios, quem se autopreservou. Eu vi, porque eu estava observando, eu estava olhando as coisas. Eu não estava sentada lá olhando para o tempo, não. Eu estava sentada prestando atenção. Maria estava sentada aos pés de Jesus, mas ela estava prestando atenção. E a gente precisa prestar atenção, irmãs. Porque as coisas vão mudando também ao longo da nossa vida. Nós vamos mudando, sendo aperfeiçoados, e Deus vai levando a gente na direção do nosso propósito um pouco de cada vez. Se a gente não prestar atenção, o nosso propósito está passando, a gente ficou para trás. E tempo é uma coisa que a gente não recupera. Ele foi e já era. Eu queria dizer para vocês que era ontem mesmo, eu tinha 15. E no começo desse ano eu fiz 50. No meio disso eu casei, tive 2 filhas, pastoreei igrejas. E se eu for dizer a verdade, eu não vi passando não. Como assim 50 anos? Como assim essas rugas? Meu Deus, esses cabelos brancos. Vamos assumir logo. Como assim? E aí um belo dia, a coisa de 2, 3 anos atrás, eu disse para o meu marido, eu acho que agora eu sou adulta. Fiquei adulta. Eu estava achando que eu era jovem ainda, não. Agora eu sou adulta mesmo. O que eu espero de mim? O que eu quero de mim nessa fase da minha vida? Isso me faz lembrar um texto
que eu gosto muito de um escritor chamado Rubem Alves, e tem várias autorias desse texto pela internet afora. Eu li num dos livros dele, ele não diz que é uma história que ele inventou, mas ele fala assim, é como se a gente fosse viver e a gente fosse uma criança que ganhou uma bacia de jabuticabas. Aquela jabuticaba grandona, aquela que você põe na boca, que custa estourar, sabe? Faz ploque e dá aquela... Hein? Deu até vontade agora, não é? Eu tenho um amigo que ele diz que eu sou boa em fazer descrições, assim, quando eu conto história. Né? Essa bacia. E aí, quando a gente ganha essa bacia, a gente não começa pegando as pequenininhas. A gente começa pegando as grandonas. E a gente vai escolhendo. E a gente vai comendo, e está tão bom aquilo, tão gostoso, tão legal. E tem tanta ainda na bacia, que a gente às vezes nem para sentir direito o gosto, não. Vai vrap, comendo tudo. E de repente a gente olha a nossa bacia, começou a esvaziar. E aí já tem umas meio murchas, umas já azedinhas, umas rachadas. E a gente começa agora a escolher. E aí, nas últimas, a gente já come assim, espera aí um pouquinho, e vai acabar. E embora a gente creia, amadas irmãs, em uma vida no céu com Jesus, Ele deu essa vida aqui para a gente usufruir também. Para essa aqui ser boa também. Para essa aqui ser, assim, uma provinha daquela que há de vir depois. Nós somos afetadas pelo pecado. Nós sofremos injustiças. O pecado, ele não é uma coisa só individual, ele é social também. Um governante comete um pecado, a população toda sente. Um médico comete um pecado, uma família sofre. Um professor comete um pecado, uma carreira pode estar sendo interrompida dentro de uma sala de aula. O pecado também é social. Aquele que eu cometo, ele atinge o outro. Um pastor e uma pastora que comete um pecado prejudica toda uma comunidade de fé. O pecado, ele é social também. E ele nos afeta. Mas nada disso, nem mesmo o pecado, ele muda o fato de que Deus tem um propósito de plenitude na nossa vida. Um propósito de plenitude na nossa vida. E quando a gente se permite ser tratado por Deus, Ele corrige essas quebras, essas coisas do pecado. Ele vai levando a gente rumo à santidade de novo e rumo ao propósito dEle. Mas a gente precisa ter um coração aprendiz. Não é à toa que Jesus, Ele tem discípulos. O que são discípulos? Estudantes, aprendizes. Jesus é um mestre, os discípulos andavam com Ele, observando o que Ele falava, o que Ele fazia. Assim como Débora não aprendeu a ser juíza, porque ela levantou e falou, vou juizar hoje, não. Ela teve que aprender aquilo. Ela teve que se colocar, como é que as outras pessoas faziam, como é que é a vida do povo, como é que são as coisas. Eu observo Jesus, o quanto de observação na vida de Jesus teve. Aquelas parábolas que Ele contava, puro sentar e observar. Uma mulher perdeu uma moeda. E ela varreu toda a sua casa e tirou os móveis do lugar e organizou e achou aquela moeda. A mãe dele, certamente, deve ter perdido alguma coisa dentro de casa e ele viu como é que ela fazia faxina. Porque qual homem que vai lembrar de contar uma parábola usando faxina? Fala a verdade. Ele vai falar de futebol, que vai falar de carro. Não é isso, irmão? Me ajuda aí, estou indo bem? Vai falar de carro. Faxina, meu irmão? Não? Para poder observar a faxina, tem que ser um cara muito observador. Não é? Muito observador. Jesus trabalhou no campo? Foi pastor de ovelha? Não, ele era carpinteiro. Inacreditavelmente, não tem uma parábola de carpintaria. Fechou a carpintaria logo, não trabalhou nela, mas observava o serviço de todo mundo. Ele conta parábola de lavrador, ele conta parábola de pescador, ele conta parábola de tudo quanto é coisa. Porque Jesus observa. E quando ele observa, ele aprende. Jesus aprende. Porque ele é inteiramente Deus, mas também é inteiramente homem. Ele aprende. E nós aqui, alecrim do campo dourado, não querendo aprender nada. Já sei. Débora aprendeu, esse foi o primeiro movimento dela. O segundo movimento
que eu observo na história de Débora, está dentro desse cântico, quando ela diz assim: levanta-te, Débora. E eu me levantei como mãe em Israel. Esse é o segundo movimento que ela faz, como nós lemos nesse texto. Levantei-me. As terras estavam desertas, as aldeias estavam desertas, versículo 7. Os viajantes tomavam caminhos tortuosos, a vida da cidade estava difícil, até que eu me levantei. E esse é o segundo movimento, porque depois que a gente aprende, a gente se levanta. A gente se levanta. Levantar-se é tomar uma atitude sobre o que a gente observou. Tomar uma atitude sobre o que a gente viu. Muitas pessoas também aprendem bastante. Às vezes você pergunta para ela: você fez aquele curso? Você foi naquele lugar? Você ouviu aquela mensagem? E ela diz: foi muito legal, eu estive lá, ouvi. Conta para mim que você aprendeu lá. Eu sei para mim, mas não sei ensinar, não. Já ouviram isso? Já viveram isso? Quando a gente aprende uma coisa, mas a gente não sabe ensinar, é sinal que a gente aprendeu só aqui. Mas a gente não testou, a gente não colocou aquilo em prática para ver como vai funcionar, e de fato é. As primeiras vezes que a gente faz qualquer coisa, a gente não vai fazer bem feito. Eu tive a experiência de, na minha vida, aprender a dirigir mais tarde do que a maioria da juventude, principalmente hoje em dia, que os meninos já nascem, né, querendo dirigir, né? Na nossa época, não tem tanto tempo assim não, que eu estou viva, minha época é essa, também aprendi, né? É triste ficar tentando segurar a juventude a todo custo, né, meus irmãos? É uma função. Mas o que acontece? Na minha família, só meu pai sabia dirigir. Minha mãe não aprendeu a dirigir. E ela morria de medo de direção, nunca aprendeu a dirigir. Nós morávamos numa cidade do interior e tudo que a gente fazia era a pé. Lá em Minas Gerais, na cidade de Itabira, se você não está subindo, você está descendo em Itabira. É morro puro a cidade. Então, é uma das cidades no Brasil com menos pessoas com problema cardíaco, para você ter uma noção, que a geografia também implica saúde. Hoje eu não sei que a maioria do povo tem carro, mas naquela época quase não tinha problema cardíaco. Respiratório tinha pra caramba, porque a Vale do Rio Doce explorava o minério de ferro, mas de coração não muito, porque a gente tem que fazer exercício para subir aqueles morros e descer. A minha escola, eu levava 40 minutos a pé, com a mochila nas costas, para ir e voltar. Porque a gente ia a pé. Tinha esse negócio de ficar buscando menino na escola, não. 5 filhos, minha mãe tinha mais o que fazer do que buscar nós. Os mais velhos buscavam os mais novos e assim o negócio ia. Para meu azar, eu sou a mais velha. E aí o que acontecia? Nesse processo de estar ali na cidade, andando para lá e para cá, a gente dizia: eu não tenho dinheiro para comprar carro. Meu pai não vai comprar carro para mim. Para que eu vou aprender a dirigir? Vai ser inútil esse conhecimento. Aí a vida passou, eu fiz 21 anos de idade, fui para o seminário. Lá no seminário eu conheci meu marido. Ah, gente, que romântico, né? Ele tinha um mãozinha velho com o fundo furado, assim. Aquele momento romântico do início da vida da gente. Eu tinha um cabelo comprido, assim, nas costas. E aí, um dia, eu estava andando com ele, viajando, e eu falei assim: querido, a gente estava namorando ainda, eu vou deitar no banco de trás do carro, e aí, quando chegar no lugar, você me acorda que eu estou morrendo de sono. Deitei, dormi. Aí, quando eu acordei, eu senti um negócio esquisito. Aí, eu levantei, assim, do banco de trás, peguei no meu cabelo está pura lama. Que é isso, gente? O meu cabelo tinha entrado por trás do banco. E aí, o carro estava furado no fundo, parecendo aquele carro do Flintstone. Começou a jogar barro para cima, que estava chovendo. Quase que eu fico escalpelada, gente, no carro dele. Porque eu estava falando isso mesmo, vou voltar. Quando eu cheguei lá, então, e ele tinha esse carro velho. Aí ele falou para mim assim: vou ficar carregando mulher para lugar nenhum, não, entendeu? Você entra na autoescola e tira essa carteira sua. Você vai dirigir. Gente do céu. E o medo, e o pavor. Aí a gente comprou um outro carrinho. Eu estava lá no Espírito Santo, já pastoreando, que eu tirei minha carteira lá no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Tirei a minha carteira. E aí eu cheguei em casa, falei para ele assim: Otávio. Aí eu cheguei em casa com a cara chateada. E aí ele falou comigo assim: tomou pau, né? Já pronto para me consolar. Falei: não, passei. Aí ele falou assim: mulher, por que você está com essa cara então? Eu falei assim: não, porque o carro morreu na hora da baliza. Eles não tinham que ter me dado a carteira, não. Isso é a primeira vez na minha vida que eu vejo alguém reclamando que passou. E aí esse perfeccionismo eu estou tratando ele hoje, na oração, na terapia, nos livros, sabe?
Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu não tivesse sido empurrada para um processo de aprendizado, eu não poderia fazer o que eu faço hoje. Porque eu tomo conta de 5 estados dessa federação. A média que eu giro no ano dirigindo é 120 mil quilômetros. A cada biênio eu tenho que trocar o carro. 120 mil, 130 mil por ano. Saio ali de Brasília, facinho, 1.000 quilômetros para lá, 1.000 quilômetros para cá. Todo mundo fala, é longe. Aí a gente já começa a falar assim, não, a gente leva um dia para chegar, é pertinho. Vai? Pertinho. Pertinho. Então, amados irmãs, a gente precisa se levantar. Porque no começo é difícil, no começo é complicado, é dolorido colocar o nosso aprendizado em prática. Mas quanto mais o tempo passa, mais a gente vai tornando aquele conhecimento algo essencial da gente. Quando eu comecei a dirigir, toda hora eu botava a mão aqui na marcha para saber se a marcha estava no lugar certo. Essa é a maior terceira. Passei ou não passei? Botava a mão, né? Hoje eu entro no carro, vou, né? Eu não penso nisso, não penso mais em qual marcha que está, não penso mais, porque aquilo já se tornou algo que está inerente em mim. Às vezes Deus vai levantar você para um ministério, dentro do propósito que Ele tem para você, que é de espalhar a santidade dEle, o amor dEle pelo mundo. E no começo você vai ficar incomodada com esse papel. No começo vai ser difícil para você, toda hora você vai checar a marcha. Estou fazendo mesmo, é isso mesmo, é desse jeito. Você vai passar por situações que você não esperava passar. O pneu vai furar na estrada. A gasolina vai acabar no meio do caminho. Você vai pensar, como é que eu vou fazer isso? Uma coisa que eu já aprendi é que Deus sempre prepara um anjo. Cada vez que dá um problema, eu já começo a olhar em volta. Quem é que Deus já preparou hoje aqui para mim? Porque Ele já sabe que tem hora que eu me meto umas enrascadas. E Ele coloca sempre alguém ali. No início eu ficava preocupada, já saía de casa apavorada, se hoje não se der alguma coisa errada, já fiz a revisão do carro, já coloquei o combustível, já está tudo certo. Se der algum problema, Deus vai interferir, que eu tenho que chegar. Isso aconteceu muitas vezes, mas a gente tem que se levantar. Muitas coisas que Deus tem para as mulheres fazerem no reino dEle, que são coisas que precisam do nosso toque. Deus não tem feito, porque as mulheres até se sentam para aprender, mas não se levantam para realizar. E Débora se levantou. Não era lapidote, o ministério não era dele, o ministério é dela. Não é fácil se levantar. Eu quero dar para você um testemunho. Como eu falei aqui de manhã, o ano que vem eu completo 25 anos de ministério pastoral. E quando a nossa igreja começou a trabalhar algumas questões, alguns anos atrás, para a eleição dos novos bispos e bispas, meu marido falou comigo, você precisa se candidatar, porque a gente coloca nossos nomes à disposição. Eu disse, quer mexer com esse negócio não, já viu vida de bispo, como é que é? Complicado, difícil. Eu já fico aqui viajando todo lado, porque eu era pastora de tempo parcial, eu morava numa cidade, dava aula na Universidade Federal, na outra, você vai querer eu mais fora de casa ainda, porque eu já fico o tempo inteiro fora. As minhas meninas, quando ficavam doentes, chamavam pai antes de mãe, entendeu? O negócio lá em casa era todo meio diferente, você vai querer mais ainda isso? É? Eu disse para ele, não quero isso não, é muito difícil. Você já viu o tanto que às vezes, cá entre nós, a gente mesmo fala mal do bispo aqui em casa, quando ele faz uma coisa que a gente não quer, os outros vão ficar falando mal de mim, não querendo isso não. Porque na igreja metodista, o bispo diz, você vai mudar para cá, você vai mudar para lá, entendeu? É ele que fala, e você tem que ir. Como é que é esse negócio? Isso é difícil, quero esse negócio não. E aí ele falou para mim assim, muita gente reconhece a vocação em você. Muita gente diz que você tem um chamado, que você podia fazer isso e que você ia fazer bem. Eu disse, mas eu não quero. Ele falou, e se você estiver brigando com Deus? Quando o marido usa um argumento desse, fica difícil, minha irmã. Aí eu fiz um acordo com Deus, falei com Deus, então tá, Senhor. Mas como todo processo eletivo, isso na naturalidade do ser humano, a gente tem que conversar, porque os irmãos lá do Rio de Janeiro, do Sul, do Rio Grande do Norte, todos eles votam na gente, os membros de igreja votam, escolhem as pessoas que vão ser colocadas como bispo da igreja. E esse processo é longo, ele leva 2 anos e meio. É 2 anos e meio isso, para definir quem vai assumir. E aí, então, eu comecei a orar e falei, Deus, o negócio é o seguinte, o Senhor sabe que o meu plano é terminar o meu doutorado na área de literatura e fazer o concurso para professora efetiva lá em Viçosa. Esse é o meu plano. Não vou esconder ele do Senhor, não, estou fazendo isso. Agora, se o Senhor quiser outra coisa, o Senhor vai me direcionar.
Porque eu também não quero querer uma coisa que não é para mim. Vai que eu também, na verdade, confesso para vocês, que o maior medo que eu tinha era, às vezes, ficar querendo muito, não acontecer e ficar frustrada por uma expectativa que fui eu que gerei. Então, eu disse para Deus, só tem uma chance só, é esse concílio. Se o senhor quiser que eu seja bispo, o senhor me elege agora. Se eu não for eleita, eu vou entender que o senhor não quer isso para mim e não vou mais ficar colocando meu nome, não. Porque eu não quero ficar correndo atrás de para mim. Eu devia ter dado para Deus umas 2 oportunidades. Porque quando eu cheguei lá, nada estava dizendo que ia acontecer o que aconteceu. Nada dizia. As pessoas falavam comigo, vou orar por você, vou orar com aquela cara de dó, vou orar por você, vou orar por você. Porque assim, eu não era a pessoa de ficar aqui fazendo essas conferências, estando nos lugares, sabe? Eu era escritora, eu era revisora de livro, eu era pastora numa igreja local, eu era professora numa universidade, eu fazia as coisas dos bastidores. Desde 1998, qualquer livro da Igreja Metodista que você pegar, meu nome vai estar no expediente fazendo alguma revisão. Esse era meu lugar, eu brincava, gente, eu estava sempre no expediente, agora estou na capa. É uma situação. Mas eu não estava preparada para nada disso e tinha medo disso. E foi muito, muito difícil no começo. Mudar a sua visão, porque quando você é colocado em um lugar, Deus vai mudar o seu jeito de ver. Quais os pastores que estão aqui com a gente? Levanta a mão. Você não pensa mais como membro de igreja, nada? Não pensa. Tem coisa que o membro não faz nem ideia que passa na sua cabeça, não é? Essa é a primeira conversão. Pensar como um líder não é a mesma coisa que pensar como alguém do grupo. Por isso que Moisés sofre tanto no começo do ministério dele. Porque o povo murmura, ele murmura junto, porque ele ainda é povo. Aí eu não quero ir não, Senhor, porque o povo está reclamando. Aí Deus fala com ele, você toma uma atitude de líder, rapaz. Pega essa vara, passa para frente do povo. Manda o povo marchar. Mas ele ainda estava pensando como povo. Quando ele termina o ministério dele, ele está pensando como líder, como o texto que foi dito aqui. Quando ele está terminando o ministério dele, e Deus diz para ele, está muito difícil isso, né? Vamos arrumar outro povo novo, para nós começar de novo? Moisés pensa como líder, e ele diz, não, Senhor. O Senhor não me trouxe aqui agora para me largar no meio do caminho com esse povo aqui. O que as pessoas vão dizer de nós dois? Né? Vão dizer, Deus tirou o povo do Egito, mexeu com os brilhos de Deus lá na oração. Gente que tem intimidade com Deus pode fazer isso, né? Não é para qualquer um, não. E aí ele diz, olha, eu não vou ficar aqui no meio do caminho, não. O Senhor vai manter a sua presença, nós vamos levar esse povo até lá. E eu consigo imaginar na minha cabeça Moisés olhando do alto do monte e dizendo assim, eu levei o povo até onde era para eu levar. Eu não vou entrar na terra, mas até aqui era para eu trazer, então eu trouxe. Daqui para frente é com Josué, mas eu fiz a minha parte. Porque ele aprendeu a se levantar. E a gente tem que se levantar. De fato, vai ter gente que não vai entender, vai ter gente que não vai gostar, mas se você ficar sentado a vida inteira, a sua vista também é de quem está sentado. Quando você fica em pé, você vê outras coisas diferentes, por outro ângulo, por outra perspectiva, e você vai conseguir. Porque Deus é com você, Ele está te preparando. Mas tem gente que sentou para aprender. Tem gente que levantou para se posicionar, mas não continuou andando. Ficou no meio do caminho, parou. E quem para, retrocede. A verdade é essa. Quem aqui já fez exercício assim como eu? Eu estava bem na pandemia. Eu tinha perdido 13 quilos. Gente, eu estava uma beleza. O cardíaco ali firme, já fazia exercício, nem estava doendo mais. Parei por 3 semanas. Engordei tudo de novo. Aí agora estou aqui tentando pegar o ritmo, correndo outra vez, porque não adianta sentar e aprender sobre a importância do exercício físico, não adianta levantar e matricular na academia se não continua. E se isso vale para o corpo, isso vale para todas as verdades espirituais, é preciso seguir. O que a Bíblia diz? Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas ninguém retrocede de uma vez, gente. Ninguém retrocede de uma vez. A gente vai retrocedendo aos poucos. A gente primeiro deixa de avançar. Depois a gente deixa de pensar sobre aquilo. A gente vai perdendo a pressa. E quando a gente vê, a gente parou. E o texto diz, no final aqui do Cântico de Débora, ela usa essa expressão, avante Débora, avante minha alma. Já levantei, agora o negócio é correr.
Eu tenho que continuar correndo a corrida que me foi proposta. Essa é uma carreira para ser corrida. Não é uma carreira para ser empurrada. É uma carreira para ser corrida. Ela precisa de ritmo, precisa de cadência. Quem é entendido nessa parte de corrida, eu não sou. Mas quem é entendido nessa parte de corrida sabe que para vencer a corrida, tem hora que tem que acelerar, tem hora que tem que pausar, tem hora que tem que respirar, tem hora que tem que encurvar o corpo, tem hora que tem que botar o ritmo, tem que manter o coração pulsando no ritmo cardíaco certo, para conseguir chegar no final, para não gastar as energias todas. E eu quero incentivar você a também seguir. Seguir. Dizem que um dia alguém perguntou para um pastor, foi minha hora aqui, gente. Alguém perguntou para um pastor, você já pensou em desistir? E o pastor respondeu, toda segunda-feira de manhã. Você já pensou em desistir do seu casamento? Eu já pensei em desistir do meu. Já pensou em desistir da sua carreira? Eu já pensei em desistir da minha. Pensar em desistir é coisa da nossa humanidade. A gente vai pensar. Às vezes a gente sofre demais quando a gente pensa essas coisas. Então eu quero te dar um conselho. Quando você pensar nessas coisas, dá uma entradinha na sombra do autismo e descansa um pouco. E se você descansar, você não vai desistir. Mas continua. Descansar é parte da corrida, entendeu? Desistir não é. Descansar é parte da corrida. Desistir não é. A gente vai precisar de tempos de refúgio. Eu observo Jesus, como que ele fazia as coisas. Jesus, ele curava alguém, e aí ele saía por entre o povo e sumia. Já viu esses textos falando disso? Por quê? Porque às vezes a gente fica entusiasmado. Já viu aqui como que a gente é tocado no louvor, o ritmo da bateria vai dando uma acelerada no coração da gente, e a gente vai ficando agitado? Dali a pouco a gente pode fazer alguma coisa que não era o esperado nosso, porque a gente agitou demais. E quando, imagina então, se no louvor isso acontece, o que é a adrenalina de ver um cego enxergar? O que é a adrenalina de ressuscitar um morto? Jesus podia facilmente ter perdido o rumo, porque o povo queria um rei, e vamos fazer o rei, esse homem levanta os mortos, esse homem faz grande milagre, vamos fazer ele rei. E Jesus podia ter ido na adrenalina. Quando ele percebia isso, ele saía e ia de novo recalibrar lá na oração. Pai, eu não vim para ser rei, eu vim para ser o Messias, o Salvador. E ele se colocava de novo. Então, a gente precisa fazer isso. Outras vezes, em meio à tempestade, já viu Marcos dizendo, Jesus entrou no barco e deitou-se para dormir no travesseiro. Eu comecei a reparar isso. Não era assim uma dormida. Jesus entrou naquele barco com a nítida intenção de dormir muito. Porque tinha um travesseiro no barco. Quando a gente só vai tirar uma soneca, a gente encosta no sofá. Quando alguém tem um travesseiro, é porque a intenção é dormir. Aí os discípulos chegam lá, Senhor, nos ajuda e tal. Eu tinha intencionado dormir agora. Aí. Vocês acham que o mar vai afundar assim? Não. Aí. Ele se levanta e ele acalma a tempestade por causa dos discípulos, que a intenção dele era dormir. Então a gente precisa desses intervalos. Jesus dormiu, Jesus descansou. Jesus viveu a vida dele intensamente diante do Pai, sempre seguindo adiante. E quando ele foi para a cruz, antes dele ir para a cruz, o que ele fez? Jantou com os amigos dele. Sabe aquele cafezinho que você está adiando com a sua amiga? É ele que vai te dar força para você passar a sua próxima tempestade. Jesus comeu com os amigos antes da cruz. Ele podia ter ficado sozinho, isolado, ele já estava vendo o que ia acontecer. Não, ele ficou junto com as pessoas que podiam fortalecê-lo, animá-lo. Ele ficou com quem ele gostava e quem gostava dele. Para você seguir, você precisa de amizades fortes. Débora tinha Baraque. Eles foram juntos para a guerra. Quem é que está indo com você? Quando você está indo adiante, quem está indo com você? Você precisa de aliados. Eu passei uma situação muito difícil na minha vida recentemente, e uma pessoa em profecia disse isso para mim. Olha, você está obedecendo o Senhor, você está fazendo o que Deus está te pedindo, mas por que você está fazendo sozinha? Levante escudos, você precisa ser protegida.
Isso é para a glória, não é para a morte. É difícil, mas não é para a morte. Levante gente com você. Então, nunca perca a oportunidade de um cafezinho. Às vezes é lá naquele cafezinho que vai dar a força para o seu próximo passo. Não ande sozinha. Mas você precisa dessas 3 coisas. Você precisa sentar para aprender. Nunca pressuponha que você já sabe tudo. Deus vai te colocar em lugares onde você vai precisar de novas habilidades. Jesus falou com Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não sabia apacentar não, gente. Ele era pescador. Quando Jesus fala com ele: apacenta as minhas ovelhas, ele diz: como é que eu faço isso? Eu entendo de anzol, entendo de vara, entendo de rede. O que eu entendo de relva para a ovelha comer? Nada. Quando Jesus levou ele para o ministério, Jesus deu a ele uma nova atitude, uma nova profissão, um novo conjunto de conhecimentos. Quando Deus colocar você no lugar que Ele tem para você, talvez Ele vai precisar que você desenvolva habilidades que você ainda não tem. Sente-se, aprenda. Deus te deu um cérebro para usar. E Ele é potente, Ele é capaz, seu cérebro funciona perfeitamente. Perfeitamente para você. Você não tem que comparar seu QI com ninguém, sua capacidade com ninguém, sua habilidade com ninguém. Dorcas edificou uma igreja costurando. Eu não dava conta, eu não sei nem enfiar direito a linha na agulha. Mas eu descobri, e eu quero terminar dando esse testemunho para vocês, do momento que eu estou vivendo hoje. Eu descobri que uma das coisas que Deus tem como ministério na minha vida, dentro da dimensão pastoral, é a questão da mentoria e do cuidado de pessoas. Eu comecei a observar que alguns dos líderes que eu tinha cuidado nas células e alguns dos pastores que eu mentoreei estavam indo muito bem. Estavam desenvolvendo coisas assim que eu nunca tinha imaginado. E aí eu descobri, a gente sou boa nesse negócio? Isso foi uma descoberta difícil, porque eu era a nerd na escola, vocês entendem? Aquela pessoa que todo mundo quer fazer prova, mas ninguém divide o lanche. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. E quando eu me casei, meu marido disse para mim: você é muito inteligente. Sabe o que eu queria que ele dissesse? Que eu era muito gata. Que eu era muito sexy. Que eu era bonita, sabe? Inteligente não. Porque inteligente é um negócio assim, gente, que foi muito difícil para mim conciliar com o fato que Deus tinha me dado uma inteligência. Porque esse atributo, ele é muito bonito e muito legal. Os irmãos estão ali no fundo me ouvindo, mas esse atributo é muito legal no mundo masculino. As pessoas admiram homens inteligentes. Mas as pessoas têm muita dificuldade com mulheres inteligentes. A gente tem dificuldade para arrumar emprego, a gente tem dificuldade para se posicionar, porque a gente tem opinião sobre as coisas e a gente dá, entendeu? Esse é o problema. E aí, eu me ressenti durante muito tempo. Eu pensava: Deus, eu queria outra coisa para mim. Eu queria, sabe, eu queria ser bonita. As bonitas estão querendo ser inteligentes. Ninguém conforma com nada que tem, meu Deus do céu. Mas eu queria, sabe? Eu queria ser, assim, alguém que não sentisse que as pessoas gostavam de mim por causa de alguma coisa que eu podia dar a elas de lucro. Porque fazer prova comigo era bom. Era fácil, eu ajudava todo mundo a passar com boas notas, mas ninguém queria andar comigo no intervalo. E eu tive poucos amigos na minha infância, na minha juventude. Todo mundo que se aproximava de mim durante um tempo, eu começava a pensar: essa pessoa tem algum interesse e ela quer alguma coisa de mim. Olha como é que isso é difícil. E agora, aos 50 anos, eu quero dizer para vocês: gente, eu sou inteligente. E eu sou mesmo. E eu não falo isso assim com soberba, nem com orgulho. Isso é uma constatação. É uma constatação que eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, vai ter coisas que Deus quer que eu faça com a minha inteligência. E eu não vou fazer com receio de que as pessoas queiram se aproveitar. Porque tem gente que está buscando pessoas inteligentes para influenciar a vida deles. Para fazer a vida deles melhor. E quando eu faço isso, eu sei que eu faço bem. Eu tenho visto a glória de Deus na vida dos meus pastores e pastoras acontecer, porque eu sento para ensinar. Eu amo ensinar. Vocês têm que me ver numa sala de aula. Que beleza que eu sou. Eu gosto demais. Corrigir prova, esses negócios, tudo. Dizer para o aluno que ele passou. Eu tenho alunos que eu dei aula para eles em 2012. De vez em quando eles me mandam
Um líder de célula na minha igreja me mandou outro dia o diploma dele de engenheiro e falou assim: pastora, queria mandar esse diploma para a senhora, porque eu não teria formado na escola se não fosse o ensino que a senhora me deu na escola de líderes, não. Sabe, isso assim, eu estou reconciliando com isso. Eu quero que você receba essa minha palavra assim, não fique pensando que eu sou metida, que eu não sou. Eu tenho toda hora que resolver lá na terapia algumas coisas, e na oração outras coisas. Mas eu estou fazendo essa constatação para dizer para vocês que eu decidi me levantar. Porque eu tenho 50 anos. Porque se eu tiver mais 30 anos de vida boa e chegar aos 80 com bastante saúde, vai passar tão rápido assim, quanto esses 50 passaram. As minhas jabuticabas estão acabando, gente. E antes de eu ir para a glória, eu preciso saber que eu fiz tudo que Deus queria que eu fizesse nessa minha vida. Que eu entregasse tudo que Ele tivesse para me dar. E aí Deus me abençoou com um marido que todo dia fica me empurrando. Vai, mulher, vai, mulher. Que não tem medo disso, sabe? Que abre espaço para mim. Deus me abençoou com essas condições. Deus me abençoou com um grupo de pessoas que diz: a gente quer aprender isso que você tem para ensinar. E Deus me abençoou com outras pessoas que estão me ensinando coisas que eu quero transmitir. Eu fico estudando, eu amo estudar, eu quero aprender. Mas eu quero ver isso na prática, na vida das pessoas. E aí esse ano eu disse: Senhor, eu vou fazer o que muita gente está fazendo por aí. Vamos ver se dá esse negócio. Gente, sou péssima de vídeo. Eu sou formada em jornalismo, mas eu gosto de escrever, não gosto de ficar aparecendo em vídeo. Mas um negócio hoje chama Reels. Você tem que fazer, né? E aí eu comecei então a pegar algumas das minhas pregações, a colocá-las nas minhas redes sociais. E uma pessoa falou comigo: você tem tanto conhecimento sobre liderança, tanta coisa que você está fazendo. Organiza um curso. Coloca isso lá na internet, então. Faz disso seu ministério. Aquilo que também pode ajudar outras pessoas. E aí eu fiz. Há uns 15 dias atrás eu lancei meu primeiro curso. Pensa uma pessoa apavorada. Botei ele lá. Logo vieram aquelas pessoas que a gente não devia dar atenção para elas. Entre tanta gente que disse que legal, que bom, veio uma irmã. Está querendo ficar fazendo fortuna. Que fortuna, gente. Eu gastei um dinheirão para fazer esse curso. Até agora eu só gastei. Botei lá. Ah, você está querendo ensinar as igrejas da prosperidade. Eu não estou falando nada lá sobre prosperidade, não. E nem estou falando sobre igreja. Sabe o que eu coloquei no meu curso? A coisa mais essencial que eu venho descobrindo. Que a maioria das vezes que eu vou dar um curso em algum lugar sobre o tema de liderança, as pessoas perguntam para mim: você pode me dar seu material? Ou as pessoas compram meus livros, eu acho ótimo que elas comprem, por favor. Eu tenho que voltar para casa, vocês podem comprar o meu livro. Mas só que não vai adiantar nada o material. O que eu quero é que você pegue o que está lá dentro e que isso faça diferença para a sua vida. E eu vi que a coisa mais importante, antes de dar conteúdo para os meus líderes, era que eu ensinasse eles quem eles são como líderes. Porque essa foi a descoberta mais revolucionária que eu fiz na minha vida. Porque quando eu descobri quem eu sou e qual o dom que eu tenho, eu descobri uma alegria de servir que tem me superado em todas as outras dificuldades que eu tenho. Eu sou uma mestra. Eu sou uma professora. E quando eu ensino bem. E quando eu ensino, a vida das pessoas melhora. É esse o meu propósito. E é isso que eu vou fazer para a glória do nome do Senhor. Todo mundo que passar por mim vai aprender alguma coisa. Nem que seja que a tamareira escorre mel e que o mel é esse. Nem que seja isso. Passou por mim, tem que aprender alguma coisa. Esse é o meu dom. Qual é o seu? Sente-se para aprender, levante-se para realizar e avante firme até o lugar que Deus tem para você. Que Deus te abençoe.